Olá a todas e todos. Meu nome é Júlia, eu sou estudante do mestrado na Ciência Política e estou como monitora dessa disciplina com o professor Rúrio. Infelizmente a gente não teve chance de se conhecer pessoalmente por conta das circunstâncias. Eu conheci alguns de vocês da turma noturna nas nossas primeiras duas aulas. E conforme eu combinei com o Rúrio, eu vou falar da nossa última autora do curso, a Grada Quilomba. Eu gostaria muito que essa aula pudesse estar sendo ao vivo, que a gente pudesse estar trocando as impressões sobre os livros e fazer um debate conjuntamente, porque eu acho que esse livro é muito importante, ele atravessa a gente a partir das nossas experiências e principalmente a discussão sobre relações raciais atravessa a gente de maneiras diferentes. E então eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse trocar também sobre como a leitura desse livro atravessa cada um e cada uma. A ideia aqui é trazer um pouco sobre o livro da Grada, então, que é o Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano. Esse é o doutorado da Grada Quilomba, que ela escreveu em 2008. Ele foi publicado na Alemanha, ele é publicado no Brasil só em 2019, em Portugal. Isso também ela vai contar que impacto que isso tem. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas a minha ideia é que a gente possa. Eu destaquei alguns pontos do livro que eu acho interessante para a gente discutir, para que a gente também, a partir desse lugar de vocês, enquanto estudantes da graduação, eu, estudante da pós, né? Então, estudantes todas, que a gente possa conversar um pouco sobre alguns temas que ela traz no livro, algumas reflexões e conceitos para que isso possa também ser usado no trabalho final. É mais uma ideia de apontar alguns pontos relevantes do livro para iniciar uma discussão, não é nada finalizado e nem totalizante, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho sobre a autora. A Grada Quilomba, ela nasceu em 68 em Portugal, mas ela tem raízes, como ela diz, em São Tomé e Príncipe e Angola, então isso é uma marca também na trajetória dela. Ela é uma mulher negra vivendo em Portugal, um país que ela diz que glorifica, né, esse passado colonial. Então isso já marca a trajetória dela, também vai marcar a trajetória dela quando ela chega em Berlim. Ela vai falar muito dessa experiência no livro enquanto estudante. É, Ela é uma escritora, ela é uma teórica e ela é uma artista interdisciplinar, como ela se nomeia, né? Tem várias entrevistas da Grada na internet, quando ela veio aqui para o Brasil, principalmente São Paulo, em 2017 e 2019. Depois eu posso passar também, mas é fácil de encontrar. Tem uma entrevista muito legal dela com a Djamila em 2017. Tem um pequeno vídeo também quando ela estava na Flip, ela chegou a ser a autora mais vendida, né? Número 1 de vendas na Flip de 2019, o que também revela aí como ela tem se tornado uma autora e uma teórica, uma pensadora muito importante para os debates aqui no Brasil, acho que no mundo de forma geral, mas no Brasil ela tem ganhado muita relevância. Enquanto uma autora que discute o racismo, a própria branquitude, faz uma crítica muito sólida, assim, muito contundente à construção da branquitude, do racismo em nós, pessoas brancas. Também teve aqui com duas exposições, né? Porque ela não é só uma escritora, ela também é uma artista, ela tem exposições, ela fez duas exposições, uma na Bienal em 2017 e uma na Pinacoteca, e que também dialogam muito com os pontos que ela traz no livro. Então é muito interessante. Também tem um outro vídeo onde ela dá uma palestra performance, acho que é esse o nome, onde ela também traz alguns pontos que estão no livro dela. Então tem vários materiais também na internet que ajudam a gente a compreender o livro. Então é interessante ficar de olho. Bom, como eu disse, ela tem se tornado uma autora extremamente relevante, uma das principais referências dos debates sobre relações raciais, racismo, branquitude e estudos decoloniais, que é o pensamento decolonial, que é algo que ela disputa muito no livro dela. Essa descolonização do pensamento, dos próprios sujeitos, e a gente vai falar mais pra frente disso.
E eu acho muito interessante porque é um livro que, ainda que ele seja um livro extremamente denso do ponto de vista dos conceitos e das discussões, ela se utiliza, faz uma discussão dentro da psicanálise, né? Então, ela faz uma discussão, uma grande referência dela é o Fanon, que vocês também tiveram aula com o Hurion. Então, é legal porque depois de ter lido o Fanon, dá para fazer várias pontes entre o que tem no livro do Fanon e o que ela vai trazendo dela. É, e também com a própria corrente da psicanálise mais tradicional, como Freud, ela vai fazer esses debates, eles são densos, então, para quem é da área da psicologia, é muito interessante. Ela está fazendo uma disputa mesmo de construção de conhecimento dentro da psicanálise. Mas ele também é um livro que, por tratar de experiências concretas da vida de pessoas negras e principalmente de mulheres negras, ele tem se tornado também um livro muito importante para a luta política. Então, ele também traz vamos dizer assim, instrumentos e ferramentas que a gente vê, por exemplo, no discurso de mulheres ativistas, mulheres negras, feministas negras. Esse livro tem se tornado um livro tanto que chega na academia com debates muito sólidos de conceitos e epistemologia, disputa de epistemologias e tudo mais, mas é muito legal porque ele tem também sido um livro que chega num debate mais da luta política. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. A Grada Quilomba tem muito esse interesse também de que esse conhecimento não esteja fechado dentro das estruturas acadêmicas, vamos dizer assim. A Bell Hooks, que também é uma grande referência dela, eu vou falar um pouquinho, também tem essa preocupação. Acho que isso vem também da tradição do pensamento feminista negro, que o Hurion também trouxe um pouco com a Patrícia Hill Collins. Então, essa disputa de fazer com que essa produção de saberes, né, ela não esteja simplesmente nesse lugar distanciado, onde eu, pesquisadora, observo um fenômeno distanciado. É uma disputa mesmo que ocorre de que a construção do conhecimento pode ser feita a partir da experiência vivida e de que essa construção da linguagem e da escrita, ela pode chegar a mais pessoas, né? Ela pode ser difundida e também, de novo, não ficar dentro desse academicismo que a gente sabe que é bastante elitizado e excludente, né? Então, esse é um traço muito interessante desse livro da Grada, assim, ele tem se espalhado não só dentro das academias, eu até ouso dizer que existe ainda muita resistência. Ela diz como teve uma resistência desse livro chegar 10 anos depois no Brasil e Portugal, então 10 anos depois que ela publicou na Alemanha. E ela fala disso também como o trecho do livro, ela diz que foi um longo caminho, mas que não poderia ter chegado antes. Porque esses e tantos livros, os comuns, gloriosos e românticos discursos do passado colonial, não deixariam esse livro chegarem. Então, eu acho que eu até uso dizer que esse livro chega, por exemplo, nesse curso, o que é muito importante, mas ainda dentro, por exemplo, da estrutura da pós, onde eu estudo na ciência política, ainda é muito difícil trazer essas autoras, é muito difícil que a gente tenha como um referencial teórico mesmo as pensadoras intelectuais negras, principalmente. Elas acabam sempre sendo utilizadas como discussões temáticas e não de fato como uma referência teórica e conceitual para discutir a vida, né? A vida social, os fenômenos sociais. Então eu ainda acho que essa dificuldade de um livro desse chegar agora, assim como da Patrícia Hill Collins chega há 30 anos, se eu não me engano, né? Depois no Brasil, quando ela teve naquele evento do Sesc, ela falou sobre isso, né? Sobre o marco de um livro dela tá chegando 30 anos depois. Então a gente de fato tem uma estrutura, e ainda mais dentro do ambiente acadêmico e de ensino, essas autoras é muito difícil que a gente consiga trazer elas e utilizar elas, eu mesmo na minha pesquisa, é muito difícil que elas sejam vistas como um principal corpo teórico de conhecimento. Elas sempre vão ser vistas, então se você coloca elas num debate sobre interseccionalidade, elas podem ser aceitas. Mas se você tiver só essas autoras como as suas principais referências, normalmente você acaba sendo questionado. Então,
Acho que esse já é um ponto, e ela vai falar depois disso na descolonização do conhecimento e a relação de conhecimento e poder racial. Eu acho que é uma discussão muito pertinente e urgente para a gente trazer para dentro dessa faculdade e dos nossos estudos, das nossas pesquisas, é bem importante. Bom, então já falando um pouco sobre isso, sobre essa descolonização do conhecimento, a descolonização dos sujeitos e da sociedade em geral, logo no começo, na introdução brasileira, ela acaba fazendo uma nova introdução por conta da própria tradução da língua. Então ela vai dizer que quando ela traduz o livro, que está escrito em inglês para o português, tem uma série de terminologias, de palavras e termos que a gente utiliza, que eles também refletem a nossa cultura e a forma como a nossa sociedade está estruturada, em cima de uma lógica patriarcal, branca, heteronormativa, cisnormativa. Então ela faz um glossário e que é muito interessante a gente também ter isso dentro de um livro, né, que possa se tornar de fato a nossa referência para utilizar em pesquisas. Só um pequeno parênteses, eu, por exemplo, estudo as redes e os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência e a maioria das mulheres que eu entrevisto as trabalhadoras são mulheres. E aí eu tento utilizar no meu trabalho simplesmente a variação de gênero. Então, ao invés de eu dizer trabalhadores, usar trabalhadoras. Isso já foi visto com muito espanto, e inclusive como se eu estivesse utilizando um erro, como se isso fosse um erro ortográfico. Então a gente ainda tem muita resistência de fazer também fazer com que a nossa língua seja menos heteronormativa, cisnormativa e também racista. Então ela vai trazer um glossário de palavras que no inglês, ou palavras que fazem só uma variação de gênero para o masculino, então como objeto e sujeito. Ela vai fazer essa crítica dizendo que essas palavras sempre fazem a variação para o gênero masculino e que também sempre falam de uma binaridade de gênero. Então que quando a gente utiliza, por exemplo, sujeitos com o X, aqui a gente teria os sujeitos, né, que a gente está tentando colocar no nosso uso comum, mas também tem uma variação, uma binaridade de gênero entre masculino e feminino e que não permite, então, aí a gente ter mais diversidade dos LGBTQIA+, representados na nossa língua também. E também várias palavras e termos racistas que ela diz que ela não vai utilizar, e que obviamente refletem muito de como a nossa sociedade está organizada. Aqui a gente também tem tido essa discussão, trazida muito pelo movimento negro, ativistas negras, né? Então, de fazer sempre referência a nomear pessoas negras a partir de referências a animais, então a animalizar essas pessoas. Então, ela já começa fazendo essa discussão sobre a língua e dizendo como que essa língua muitas vezes reflete. Ela coloca aqui na página 14, a língua informa constantemente quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição humana. Então, na nossa língua, a condição humana vai ser sempre representada pelo gênero masculino e sempre por um homem branco, hétero e cis, normativo. E essas buscas por esse significado da linguagem, essa tentativa, né, esse esforço de questionar essas formas tradicionais de produção de conhecimento e aquilo que é conhecido e referenciado como conhecimento, já é o esforço da Grada que ela vai fazer em todo o trabalho dela, o que é muito interessante. Ela está o tempo todo questionando todas essas estruturas limitantes e ditas universais de produção de ciência. E todos esses vão ser nesse esforço dela de descolonizar o conhecimento, os sujeitos e a sociedade em geral. E ela vai fazer isso todo o livro, assim, é muito interessante a gente ver que ela faz isso, seja nas palavras que ela utiliza no seu vocabulário, seja na metodologia, então na parte do livro onde ela vai contar como ela escolheu as mulheres que ela ia entrevistar, o jeito que ela fez as entrevistas, o tempo que essas entrevistas duraram. Então, normalmente, ela vai contar que são entrevistas que chegam a 3 horas e meia, são entrevistas que ela fez na casa dela. Ela escolheu mulheres que estivessem muito próximas da realidade dela, então para que isso pudesse diminuir essa hierarquia que
quase inevitavelmente existe entre eu chego enquanto pesquisadora para entrevistar uma outra mulher, então normalmente os pesquisadores e pesquisadoras estão numa posição superior hierarquicamente a um entrevistado, e na verdade o interesse dela é mudar essa lógica, inclusive considerar que a experiência que aquela mulher vai contar para ela na entrevista é uma experiência extremamente relevante, e é a partir dali que se pode construir algum tipo de reflexão sobre um fenômeno social. E isso, novamente, é algo extremamente revolucionário, vamos dizer assim, para as partes da ciência e das pesquisas mais tradicionais, que muitas vezes vão... Ela, inclusive, conta que ela recebeu esses comentários, então, normalmente, essas estratégias, essas metodologias de pesquisa vão ser sempre consideradas parciais, normativas, militantes, e isso é muito complicado, né? Porque a gente está sempre tendo que se adequar a uma forma de construção do conhecimento que sempre vem de algum lugar. Ela também vai falar isso, vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas dessa suposta ciência neutra. E ela vai sempre questionar isso e dizer, não, essa ciência não é neutra. Ela sempre é construída a partir de um lugar. E esse lugar, geralmente, é um lugar branco, colonial, e normalmente feito por homens. Isso tem uma consequência no resultado das pesquisas. Inclusive, quando ela conta que ela chegou em Berlim, ela vai dizer da diferença de sair de Portugal, então esse lugar que ela nomeia como uma nação que glorifica um passado colonial e por isso dificulta muito as discussões e vai sempre recusar e negar as discussões sobre negritude, e como isso dificulta que uma mulher negra faça uma pesquisa falando sobre racismo, construção de identidades negras, subjetividades. E quando ela chega em Berlim, ela diz que é um país que também passou por uma história de fascismo, por muitas violências, mas que parece ser um país que tem uma capacidade mínima de se envergonhar e ter uma certa vergonha desse passado. Então, que existem possibilidades, existe mais possibilidade de se questionar essas estruturas, né, esse passado, e pensar em ações reparatórias. E daí ela diz que foi em Berlim onde ela pôde conhecer dentro da universidade, aí de novo essa discussão sobre a colonização do conhecimento, autoras negras, que ela teve seminários na faculdade sobre o Frantz Fanon, sobre a Bell Hooks, que é um lugar também que a Audre Lorde viveu durante muito tempo, que a Angela Davis também chegou a estudar, então que tem ela pôde acessar um corpo de conhecimento produzido por mulheres intelectuais negras e que fez diferença no que vem a se tornar essa pesquisa dela. Bom, aí um ponto também interessante que eu queria colocar, que é o que ela traz sobre o silenciamento, a construção do sujeito negro como o outro em relação ao sujeito branco, em relação à branquitude, e a possibilidade de fala, então a possibilidade de falar, erguer a voz, como nomeia a Bell Hooks nesse livro dela, no Erguer a Voz, que vai ser uma referência para a Grada, e tornar-se sujeito a partir da própria escrita. Então, ela vai começar o livro dela, no primeiro capítulo, falando sobre a máscara, né, que é a imagem da escrava Anastácia com um instrumento de tortura, na verdade, que é uma máscara que impede o sujeito escravizado de falar. E aí, a partir disso, ela vai vai utilizar a máscara para falar sobre esse projeto de silenciamento. Então, os sujeitos escravizados, né, eles vão sempre ter que ser silenciados. E daí ela vai questionar qual é o medo que o sujeito branco, escravizador e colonizador tem medo que seja dito se os escravizados pudessem falar, né? Então ela vai falar da máscara como esse instrumento de silenciamento e que mantém e perpetua o racismo, e dos mecanismos de negação do racismo. A Grada sempre fala de um ponto de vista muito subjetivo, de uma construção de subjetividade da branquitude e também da negritude, a partir dessas construções subjetivas que vão sendo... que a gente vai se formando a partir
dessa lógica colonial que está sempre sendo repetida. Então, nesse mecanismo de negação, sempre vai haver uma projeção a partir da subjetividade do sujeito branco, onde o sujeito negro é sempre aquilo que os brancos negam sobre si. E daí ela vai dizer como toda essa relação vai sendo produzida a partir dessa projeção, onde o sujeito negro é a projeção de tudo aquilo que nós brancos tememos sobre nós mesmos. Então, eles vão sempre ser o ladrão, o violento, o bandido, também aquele que tem uma sexualidade mais exacerbada e descontrolada. E aí, aqui num trecho dela, ela diz que, em termos psicanalíticos, isso permite que os sentimentos ruins em relação a si mesmo, do indivíduo branco, permaneçam intactos. E a branquitude se torna uma parte boa do ego, então seria o indivíduo cindido. Então, o sujeito branco, ele teria ele seria um sujeito cindido, onde a parte boa, dividido, né? Onde a parte boa do seu ego sempre está dentro da branquitude, e as partes indesejadas são projetadas para fora. Então, tudo aquilo que eu não quero entrar em contato, eu sempre projeto para os sujeitos negros. Porque não é projetado em qualquer coisa, né? Sempre nos sujeitos racializados, para manter a branquitude nesse lugar de como objeto bom e o negro sempre como objeto ruim. Aí, novamente, ela diz que vai ser os aspectos que a sociedade branca reprime vão sendo e que são tabu vão sendo projetados nas pessoas negras. Aí, mais uma frase dela, ela diz que esse mecanismo permite a branquitude olhar para si como moralmente ideal, decente, civilizada, majestosamente generosa, em controle total e livre da inquietude que a sua história causa. História colonial, de violência e de escravização. E ela vai dizer que não só o sujeito negro se torna o outro, mas ele também se torna a outridade, que é uma ideia muito importante para essa construção das subjetividades, da branquitude, da negritude, que ela vai tratar no livro. Então, o sujeito negro se torna a outridade, que é a personificação de aspectos repressores do eu branco, a representação mental daquilo que o sujeito branco não quer se parecer. Ela também se utilizado uma referência da Bell Hooks. Ela tem duas referências muito interessantes que ela se utiliza da Bell Hooks, a ideia de margem e centro e a ideia de sujeito e objeto. Então, como eu disse, nesse livro aqui do Erguer a Voz, da Bell Hooks, elas vão falar de algo muito próximo, que é a ideia da escrita como um ato político e que desafia uma ordem colonial e o que o projeto colonial previu para essas mulheres, né? Elas sempre falando enquanto do lugar de mulheres negras. Então, elas vão falar sobre a escrita como esse ato político que desafia a ordem. E aí, um trecho da Bell Hooks, nesse livro, do Erguer a Voz, ela diz: fazer a transição do silêncio à fala para o oprimido, colonizado, explorado e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura. Esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias. É uma expressão de nossa transição de objeto a sujeito. E aí, eu só queria comentar um pouquinho sobre a Bell Hooks, que é uma grande referência para a Grada Quilomba, como eu já falei. E a Bell Hooks, tanto na ideia do erguer a voz, quanto ela fala nesse livro também, Teoria Feminista da Margem ao Centro, e também no Erguer a Voz, sobre a sua experiência de estar à margem. E ela vai falar a partir de uma mulher que viveu a sua infância e a sua juventude numa cidade segregada do sul dos Estados Unidos, onde as pessoas que estão à margem e que são pessoas negras não podem viver ao centro. Então, o centro seria a cidade e as pessoas sempre moram numa periferia que está dividida, inclusive, por uma linha de trem. Então, tem uma divisão concreta, vamos dizer assim, que marca quem pode circular em quais lugares e quem pertence a quais lugares, né, a quais localidades. Então, ela vai se utilizar dessa imagem. A Patrícia Rui Collins, no texto que o Huro também apresentou para vocês, no Outsider Within, ela também faz referência a essa imagem da margem do centro da Bell Hooks. Então, ela vai contar
Aí, novamente, voltando para o Erguer a Voz, ela vai contar aqui mais um trecho da Bell Hooks. No mundo da comunidade negra do sul dos Estados Unidos, onde eu cresci, erguer a voz, responder e retrucar significava atrever-se a discordar, e às vezes significava simplesmente ter uma opinião. Falar sem ser convidado era um ato de coragem. E aí tem um fato muito interessante. Bell Hooks é o pseudônimo da Gloria Jans Whitkins. E ela diz que Bell Hooks era o nome da avó dela. E aí ela diz que ela escolheu esse nome porque a avó dela era uma mulher conhecida por ser uma mulher que não se silenciava, que era uma mulher que respondia, retrucava e questionava. E aí é muito bonito quando ela conta sobre o pseudônimo, na tentativa de fato sair desse lugar de silenciamento imposto às mulheres negras, às pessoas negras. E ela diz que a escolha pelo pseudônimo de Bell Hooks foi para construir uma identidade escritora que desafiasse e dominasse todos os impulsos que a levavam para longe da fala e em direção ao sujeito. Então eu acho interessante fazer essa referência a Bell Hooks, para a gente entender também, então, essa posição do sujeito que a Grada Quilomba também está se referindo. Então, nos conceitos da Bell Hooks, o sujeito é aquele que tem o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades e nomear suas histórias. E, enquanto objeto, a realidade é definida pelos outros. Nossas identidades são criadas por outros e nossa história designa somente de maneiras que definem a nossa relação do sujeito tratado como objeto na relação com aqueles que são sujeitos. Então, de novo, a pessoa tratada como objeto, o indivíduo tratado como objeto, sem a sua voz, tendo sempre a sua humanidade, a sua fala definida pelo outro, e que é esse outro branco colonizador extremamente violento. E aí, mais um trecho da Grada Quilomba. Ela diz: a passagem de objeto ao sujeito é o que marca a escrita como um ato político, e o contar a própria história torna-se a oposição absoluta do que o projeto colonial determinou. E aí ela vai fazer, então, essa discussão sobre a escrita, sobre poder contar sua própria história, contar a história das suas ancestrais, a história de onde vem, que essas histórias possam também se tornar referências para que possa ser pensado e analisada uma realidade social. Então, seja a Bell Hooks trazendo a sua experiência de vivência numa cidade segregada do sul dos Estados Unidos e também enquanto intelectual negra. Tem um outro texto da Bell Hooks muito interessante e que faz essa ponte. Acho que quem tiver interesse de fazer talvez um diálogo entre a Patrícia Hill Collins, a Grada e a Bell Hooks, se tiver interesse, obviamente, tem um texto que se chama Intelectuais Negras, da Bell Hooks, que ela também vai falar sobre essa posição que a Grada inicia seu livro contando sobre ela ser uma mulher negra dentro do ambiente acadêmico. E ela vai contar cenas de racismo muito violentas, onde ela é sempre considerada ou como ou uma mulher que não é estudante, ou como se ela não pudesse estar ali. Então ela é sempre questionada. Isso vai aparecer também nas entrevistas dela com as duas mulheres que ela analisa as entrevistas. Então sempre um questionamento de por que você está aqui, você não faz parte desse ambiente, aqui não é o seu lugar de pertencimento. E tudo isso eu tentando fazer uma conexão para mostrar como esse lugar da outridade, da construção do sujeito negra e negro, nesse lugar de outridade, em oposição ao sujeito branco, sempre vai afastando essas pessoas nas suas experiências de racismo cotidiano, né, que são essas pequenas, esses eventos que parecem pequenos, que parecem banais, mas que na verdade são a reprodução e a reencenação de uma lógica colonial extremamente perversa, violenta, que sempre leva de volta, então, nos termos da Bell Hooks, sempre coloca de volta nas margens essas pessoas a partir de pequenos comentários, de pequenos olhares, que na verdade não são pequenos e nem banais, mas sim que são a reprodução dessa lógica e são extremamente violentos. E aí ela vai falar das consequências disso na construção da psique e da subjetividade de pessoas negras. E aí, um ponto que
eu acho muito importante para essa discussão, considerando que a gente está falando dentro do ambiente de estudo, né, dentro de uma universidade, que é a ligação que ela faz entre poder racial e conhecimento. Então, ela vai colocar a academia como esse lugar de produção, mas não só de produção, mas de validação de um conhecimento. Então, então, se a gente pode pensar, eu acho que esse é um exercício que muitos de vocês já devem fazer, mas aí, de novo, eu ainda falo, dentro do meu programa da Ciência Política ainda é pouco feito, é feito por algumas alunas e alunos, principalmente negras e negros, mas ainda é pouco feito pelo conjunto todo, né? Pouco questionado, que é quem são nossas referências teóricas? Quantos professores e professoras negros e negras a gente tem dentro da universidade? Quem que a gente está utilizando para os nossos principais debates, né, dentro das ciências sociais sobre as realidades sociais, as desigualdades? Então, a Grada vai dizer, aqui mais um trecho dela, não é que nós não tenhamos falado, o fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificada, considerada conhecimento inválido. Então, esse é um ponto que talvez muitos de vocês já estejam avançados nessa discussão, que é a discussão do epistemicídio, né? Então, não é que pessoas negras, intelectuais, negras e negros não tenham produzido conhecimento, como se eles não estivessem nesse espaço, como muitas pessoas podem, de forma muito violenta mesmo, argumentar. A verdade é que o nosso conhecimento é baseado dentro de uma lógica branca, colonial, elitista principalmente, também dentro da universidade que a gente está, né? E que se torna uma desvalorização da produção do trabalho, isso é recorrente, de intelectuais negras, e que isso serve para essa manutenção de posições hierárquicas e da preservação da ciência como propriedade da branquitude. Então, é muito interessante se a gente puder fazer esse exercício dentro do nosso contexto, né? Dentro dessas instituições de ensino, dentro das nossas faculdades, universidades, a gente, enquanto estudantes, é um exercício fundamental que a gente precisa fazer urgente para entender quais estão sendo as nossas referências e como isso acaba mantendo muitos desses espaços como um espaço branco, que não tem diversidade, que muitas pessoas não podem acessar, seja pelo acesso, seja também pela permanência, né, que é uma outra discussão, por exemplo, sobre a questão das cotas. Então, ela vai dizer da academia, historicamente, como espaço onde as pessoas negras têm estado sem voz e onde acadêmicas brancas e brancos têm desenvolvido discursos teóricos que formalmente constroem essas pessoas como os outros, como inferior, colocando novamente essas pessoas no estado de inferioridade e subordinação. E aí mais um trecho dela da página 53. Eles e elas, os autores intelectuais negras e negros, não estão acidentalmente naquele lugar. Elas foram colocadas na margem por regimes dominantes que regulam o que é verdadeiro. Bom, nesse lugar de outridade, então o sujeito negro vai ser sempre a personificação de aspectos repressores do eu do sujeito branco e a representação mental daquilo que o sujeito branco não quer se parecer. E aí ela vai colocar que a branquitude se torna uma identidade dependente. Ela só existe através da exploração do outro. Se coloca como racialmente superior das outras. Então, dos sujeitos negras e negros. O outro não é simplesmente o outro se torna o outro por um processo de negação a partir do qual a branquitude é constituída. Então, eu sempre nego os aspectos feios e que eu não quero lidar e mal vistos sobre a minha formação, sobre a minha identidade e transfiro isso para o sujeito negro, colocando ele sempre nesse lugar, nessa construção do imaginário branco, onde os sujeitos negros não são de fato quem eles são, mas eles são sempre uma projeção de uma branquitude que tem que estar sempre nesse lugar de civilidade, de decência e moralmente ideal. E ela vai dizer como essa posição de outridade que é imposta aos sujeitos negras e negros aprisiona esses indivíduos numa ordem colonial. E ela vai falar da academia como um espaço de violência, de reprodução de violências, né? E eu acho que
Isso muitas vezes é silenciado e a gente não fala sobre isso. E aí ela vai falar sobre algumas perguntas que eu acho que isso pode nos ser importante para essas nossas reflexões. Então ela vai dizer algumas perguntas que ela coloca que é: quem sabe o quê? Quem não sabe? Por que não sabe? Então, quais pessoas têm qual tipo de conhecimento? E qual conhecimento é reconhecido como conhecimento e qual que não é? Qual conhecimento faz parte das agendas acadêmicas e qual não faz? De quem é esse conhecimento? Quem o produz? Quem é reconhecido como alguém que tem conhecimento? Qual conhecimento é confiável? Então, era o que eu estava falando, por exemplo, sobre as referências teóricas. Quem é visto como um corpo conceitual e teórico que dá base para um tipo de conhecimento e quem não é? Quem pode ensinar o conhecimento e quem não pode? Quem está no centro e quem permanece nas margens? E que esses comentários, então, onde coloca um conhecimento branco enquanto universal e o conhecimento de pessoas negras racializadas enquanto algo específico. Enquanto um é objetivo, o outro é sempre nomeado como subjetivo. Enquanto um é supostamente neutro, o outro é dito como muito pessoal. Enquanto um é visto como racional, o outro é visto como muito emocional, muito parcial, muito normativo, né? Como às vezes a gente escuta. Enquanto elas e eles, pessoas brancas, têm os fatos, nós, pessoas negras, temos opiniões. Enquanto elas têm conhecimento, nós temos experiência. Então, esse conhecimento que é sempre nomeado como simplesmente uma análise da realidade, uma descrição da realidade, não de fato como um conhecimento que possa ser repassado e projetar debates e animar questionamentos. E aí, novamente, elas voltam à imagem da máscara. Então, na página 52, ela diz: esses comentários funcionam como a máscara que silencia nossas vozes assim que falamos. Eles permitem que o sujeito branco posicione discursos de voltas nas margens como conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro como a norma. A máscara vai representar o colonialismo e sua principal função é implementar um senso de mudez e medo. A máscara simboliza as políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos chamados outras e outros. E aí, novamente, quem pode falar e o que acontece quando essas pessoas falam? Por que existe tanto medo? E aí, algo que também acho que talvez muitas e muitos de vocês já façam essa discussão, mas novamente ela coloca que o conhecimento nunca é neutro. O conhecimento que é dito como neutro, ele sempre é feito por alguém. E normalmente ele é um conhecimento feito por homens de uma elite, brancos e normalmente heterossexuais e cis, né? E aí ela diz: a ciência que se diz supostamente neutra também é atravessada por um lugar específico e que naturalmente não é neutro, nem objetivo e nem universal, mas sim dominante. E aí é isso, esse conhecimento sempre vai, o conhecimento das pessoas negras, das intelectuais negros e negras, sempre é nomeado como emocional, onde está narrando emoções e não experiências de fato, como ela traz no livro, de trazer essas experiências do que ela chama de racismo cotidiano, então experiências que, de novo, como inclusive ela diz numa outra entrevista, que podem ser vistos como relatos banais do dia a dia, são, na verdade, experiências muito importantes de serem analisadas, porque elas retratam também uma realidade social, um problema social, principalmente do racismo, né, e vivenciado por pessoas negras, e que ela serve para que a gente possa também questionar a nossa realidade, nossa construção social, as desigualdades e os desrespeitos, né, que pessoas negras sofrem diariamente. Na ideia de centro, ela vai falar sobre o que significa falar do centro, né? Então, as pessoas que são sempre constantemente levadas à margem, colocadas à margem novamente, elas vão falar do centro e que isso vai permitir, quando falando do centro, vai permitir descolonizar esse conhecimento.
Aí só um ponto retomando a ideia da margem de centro da Bell Hooks, a Bell Hooks vai utilizar essa imagem da cidade segregada que ela vivia, onde as pessoas das margens podem ir trabalhar no centro, mas que elas têm que voltar em determinado horário para suas casas, elas ou podem estar ali para servir nos serviços de limpeza, algumas mulheres na prostituição, ou nos serviços servis mesmo, né? Em que as pessoas sempre têm que retornar à margem, mas que essa posição da margem traz um senso de interesse, porque essas pessoas vão ser aquelas que conhecem o que acontece no centro e o que acontece na margem, e que a margem vai poder se tornar um lugar, falar da margem pode se tornar, e que daí acho que isso faz associação com a ideia da outsider within, da Patricia Hill Collins, que é exatamente essa posição, como o Hurion inclusive coloca na aula sobre o texto da Patricia Hill Collins, é exatamente essa posição histórica e social que vai permitir que sejam criados novos discursos, que contestem essa lógica dominante dita universal e que possam avançar nos debates sociais e políticos. Então, a Grada vai demandar uma epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo como parte de um discurso acadêmico. E aí dizendo, já que todos nós falamos de um lugar específico, de uma história, de uma realidade específica. E aí ela pontua novamente, não existem discursos neutros. E aí ela coloca, em resposta a essas críticas dos seus ensaios como preocupados em narrar simples emoções, ela diz que vale lembrar que a teoria sempre está posicionada em algum lugar, ela sempre vai ser produzida por alguém. Então é isso, falar da margem, a margem vai ser, e aí um trecho da Bell Hooks, falar da margem, a margem não pode ser vista só como um lugar periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidades. E aí ela diz que a margem é um espaço de abertura radical. A Grada cita essa frase, esse trecho da Bell Hooks. E aí, como que os discursos vindo das margens, eles podem ter criatividade, eles podem rever as categorias sempre colocadas como normativas, elas podem rever as fronteiras de raça, gênero, sexualidade, elas podem questionar as dominações de raça, desafiar e desconstruir esses discursos ditos universais, mas que na verdade são bastante limitantes, opressivos e eles sim normativos, né? Bom, aí tem um outro capítulo que ela vai falar do racismo genderizado, que também é um conceito muito importante aí na discussão. A gente pode aproximar da discussão de interseccionalidade, mas também uma disputa entre o feminismo, né, as construções do feminismo que também reproduzem desigualdades, violências raciais. Aí também ela está dialogando com diversas feministas negras, mas de novo eu queria pontuar esse livro da Bell Hooks, onde ela faz uma crítica. Na verdade, esse livro é uma construção, se chama Teoria Feminista da Margem ao Centro, e é exatamente essa ideia de poder construir uma teoria que não seja essa teoria vazia e muitas vezes também limitante da teoria feminista branca ocidental, que não considere os atravessamentos e as violências da raça, né, trazidos pelo racismo, e também por outras, também pelas diversidades de identidade sexual e por aí essas discussões vão. E outro que eu queria trazer também, como indicação, é esse que foi lançado recentemente, da Françoise Verger, um feminismo decolonial. Ela é também, como a Grada, ela tem origens ela tem origem na Ilha da Redenção, que também fica na África, também origem num país que foi colonizado por países europeus. Hoje ela está na França, ela viveu muito tempo na Ilha da Redenção. E eu acho que eu tô trazendo ela porque eu acho que ela tem um conceito que faz um diálogo muito legal também com a Grada, quando ela fala do racismo genderizado e da necessidade de falar especificamente da experiência das mulheres negras, que não vivem só uma opressão do sexismo, que o sexismo não é o único sistema que precisa ser combatido, como dizem as feministas brancas, mas que esses atravessamentos de raça e de gênero
vai fazer com que as mulheres negras experienciem vivências muito diferentes das mulheres brancas. E aqui eu estou trazendo ela porque ela tem um termo muito interessante, um conceito que é do feminismo civilizatório. E assim como a Grada, sendo uma mulher que tem origem num país colonizado na África, mas que vive nos países colonizadores da Europa, ela vai dizer como a gente precisa olhar esses feminismos, como muitas vezes os discursos feministas eles acabam se aliando a esses discursos, esses posicionamentos coloniais também. Então, como o feminismo, para Verger, vai se tornar também um instrumento, esse feminismo branco ocidental vai se tornar um mecanismo para a reprodução também das práticas coloniais. E aí a Grada, elas fazem o mesmo, elas usam o mesmo exemplo, que é a questão da grande preocupação, como diz a Verger, das feministas brancas com a sexualidade, com as genitálias das mulheres negras. Então, como muitas dessas feministas brancas ocidentais, esse feminismo, na verdade, branco ocidental, vai sempre criticar muito, por exemplo, a questão dos procedimentos de. Vai sempre ser utilizado um discurso de controle, né, suposto controle dos corpos de mulheres, para falar de uma libertação, mas que na verdade continua sendo um feminismo civilizatório, porque ele quer levar uma determinada visão de mundo para essas outras mulheres, como se isso fosse a grande libertação, sem conhecer e sem se preocupar de fato com o que aquelas mulheres experienciam, com as experiências que elas estão vivendo. E aí, uma frase da Grada, ela diz: as feministas brancas ocidentais não têm a luta antirracista como parte das suas preocupações, porque as suas precursoras brancas não experienciaram a violência racista. Então, ela vai falar da importância, ela vai fazer essa discussão, né, sobre falar da experiência da mulher apenas a partir de uma opressão sexista não é suficiente e que isso, na verdade, é um feminismo e um pensamento que ele é excludente, ele é novamente violento e ele novamente silencia a experiência das mulheres negras, as suas vivências. Essa é uma enorme discussão, né? Eu acho que o pensamento feminista negro tem trazido isso de forma muito importante, assim, essa disputa vem ocorrendo também nos movimentos sociais. Daria para falar muito sobre isso, mas eu vou seguir aqui para os nossos outros pontos e fica essa indicação do Teoria da Bell Hooks, da margem ao centro. Esse, quem quiser, eu também tenho. Esse tem um arquivo na internet que dá para encontrar. E o da Verger é esse livro novo. Acho que são livros interessantes para esse debate, assim, para aprofundar também o que a Grada traz e ela está em total debate com essas mulheres também. Bom, e aí ela vai falar do esforço da descolonização, assim como ela falou da descolonização do pensamento e do conhecimento, ela vai falar no seu último capítulo sobre a descolonização do eu. E aí ela vai trazer a ideia do racismo cotidiano, dos episódios de racismo cotidiano, como novamente um ato de colonização da pessoa branca, do sujeito branco, com o sujeito negra e negro. Então que os tipos de abordagem, de comentários ou de atos, por exemplo, como que ela vai falar da política do cabelo, de tentar se apossar a partir de atos e falas e olhares dessa pessoa negra, é novamente um ato de colonização, onde nós, pessoas brancas, invadimos, tomamos e nos apossamos daquela pessoa novamente. E aí ela volta a se colocar, ela é colocada novamente no lugar de margem, no lugar do outro e nesse lugar da outridade. Então, são essas fantasias coloniais que está dentro das nossas construções enquanto pessoas brancas, né, enquanto sujeitos brancos, que novamente o tempo todo na interação com o sujeito negra e negro retoma, impõe novamente a eles esse lugar colonizado, né? Bom, e aí a discussão também sobre a descolonização do eu, acho que é um ponto que também merece bastante profundidade, assim, que aqui não vai dar pra gente explorar tanto.
Mas eu queria só falar um pouco sobre esse ponto da descolonização do sujeito, né, dos sujeitos. É, então, o processo de descolonização refere-se ao desfazer do colonialismo. Então, assim como o processo de descolonização dos países colonizados, os sujeitos também precisam passar por um processo de descolonização. E a ideia, e aí mais um trecho dela, a ideia de descolonização pode facilmente ser aplicada ao contexto do racismo, porque o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao próprio colonialismo. A pessoa é descoberta, invadida, subjugada, atacada e, por fim, ocupada. Ocupada pela fantasia colonial. O racismo cotidiano pode ser visto como um ato de colonização. Então, são todos esses atos, falas e toques, quando ela fala, por exemplo, da política do cabelo, pessoas que vão pegar no cabelo de mulheres negras sem a sua permissão, utilizando aquilo novamente como um objeto e algo que ela pode se apossar e tomar. São todos esses episódios que podem ser considerados banais de racismo cotidiano, mas que na verdade remontam a esse passado colonial, né? Essas memórias que não foram apagadas, as memórias da plantação. Então, algo como o que ela vai chamar desse trauma do racismo, um trauma coletivo que acompanha pessoas negras, de muita violência e de muita exploração e de retirada de toda a sua humanidade e de sua identidade, esses são episódios considerados que podem ser ditos como banais, mas que na verdade eles estão reproduzindo e novamente retomando e apossando essa imagem e essas fantasias coloniais. E o que eu acho interessante da gente pensar é que é isso. Então, nós, enquanto sujeitos brancos, nós temos um papel nessa encenação desse passado colonial e as pessoas negras teriam outro. Então, sempre que esses episódios acontecem novamente, a gente novamente ocupa esse lugar, essa posição e retoma esse passado. Então, a ideia de descolonização do eu antes disso, desculpa, só mais um ponto. Tem uma outra frase dela falando sobre racismo cotidiano. A definição que ela coloca seria que a função do racismo cotidiano é reestabelecer uma ordem colonial perdida, mas que pode ser revivida no momento em que o sujeito negro é colocado novamente como o outro. E o racismo cotidiano é esse evento que ela vai chamar de evento traumático. E aí é isso. Então eu acho que o racismo cotidiano vai sempre reatualizar esse passado colonial, onde nós, pessoas brancas, assumimos determinado papel e impomos aos sujeitos negras e negros o papel do colonizado novamente. E esse trauma, de novo, esses episódios podem parecer banais, mas eles reproduzem um trauma de uma história colonial coletiva, o trauma histórico da escravização e do colonialismo dentro de uma cultura branca. E o choque que esses episódios dela vai dizer, bom, mas você viveu tantos episódios de racismo, como que você não está acostumada? E ela diz que por mais que ela possa tentar se acostumar, esses choques dessa situação de violência que acontecem e novamente trazem essa memória que não pode nunca ser esquecida, né? Esse trauma, essa ferida, como tá até essa frase dela no final do livro que ficou bem famosa. Então que ela diz: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e por outras sangra. Então ela vai dizer da importância de se tratar essa ferida. Então, se ela não for tratada, ela vai ficar sempre sangrando, ela vai sempre infeccionar. Então ela precisa ser tratada para além dos momentos onde ela infecta e sangra. E que esse choque, esses atos violentos presenciados no racismo cotidiano, eles levam de volta, eles também são uma agressão porque eles colocam de volta o sujeito negro e negra nesse cenário colonial. Então não é simplesmente uma experiência cotidiana de violência extrema também, mas que eles trazem nesse trauma que não pôde ser tratado historicamente, trazem e aprisionam novamente esses sujeitos num passado colonial, numa ordem colonial. E aí, para finalizar, né, ainda teria muito que a gente podia conversar sobre isso, mas eu acho que é algo que também é importante, que eu acho que esse é um esforço que a Grada também traz no seu livro, né, ela dialoga
tanto com pessoas negras como com pessoas brancas, mas dando os seus recados de descolonização que cada um precisa fazer, né? Então, ambos os sujeitos vivenciam a colonização. O branco, o branco sempre vai vivenciar a colonização nesse lugar de superioridade racial, no delírio de poder supremacista, e o negro sempre no lugar de subalterno, sempre a partir dos episódios de racismo cotidiano, da violência vivida nas suas experiências, sempre novamente colocado e reafirmado seu lugar à margem de subalterno. E o processo de descolonização do sujeito negro será na direção da sua emancipação, a sua descolonização que se dá em forma da construção de uma identidade negra positiva. Ela vai falar no começo do livro dos 5 mecanismos de defesa do ego das pessoas brancas para não entrar em contato com o racismo. E no final do livro ela vai terminar falando dos 5 mecanismos de defesa do ego que as pessoas negras precisam atravessar para conseguir se reconhecer na sua negritude enquanto algo positivo. E enquanto isso, o sujeito branco, nós, sujeitos brancos, precisamos passar também pelo nosso processo de descolonização e de desconstrução desse lugar de raça superior, para que a gente possa ser capaz de ouvir e construir os processos separatórios das relações coloniais. Então, nos 5 mecanismos de defesa do ego das pessoas brancas, seria um processo, na verdade, que ele não precisa ser necessariamente linear, mas os mecanismos de defesa do ego sempre vão surgir para proteger a psique, né, para sempre evitar o sofrimento, seria de forma bem limitada aqui, já que eu entendo não muito desses conceitos da psicologia, mas eu tentei conversar com algumas pessoas para entender um pouco melhor, e resumindo, seria esses mecanismos onde a nossa psique trabalha para que a gente não entre em sofrimento. Então, dentro do processo dos 5 mecanismos de defesa do ego das pessoas brancas, a gente passa por processos e que a gente, acho que hoje em dia está mais evidenciado para as pessoas brancas, mecanismos de negação, então, onde sempre se diz eu não sou racista, ou o racismo não existe, o mito da democracia racial. Isso não é simplesmente trabalhado só no nível individual, mas também, obviamente, no nível do conhecimento. Então, teorias que negam o racismo, né? Depois seria os passos seriam também de culpa, onde você acaba tendo um constrangimento moral, então onde você já sabe que fazer piadas racistas seriam moralmente condenáveis. Depois um estágio de vergonha, onde nós, pessoas brancas, estaríamos envergonhados da nossa posição, né, enquanto sujeitos que reproduzem e que se privilegiam de toda essa estrutura branca que mantém essa sociedade desigual e violenta. Depois seria um estágio de culpa, vergonha, depois de reconhecimento, então de entender que nós ocupamos lugares diferentes no mundo, de entender que nós também somos indivíduos racializados e quais as consequências de sermos indivíduos brancos numa sociedade racista e de uma lógica colonial. E, por fim, o estágio de reparação, que eu acho que não... Acho que é difícil a gente pensar isso como um processo que você passa e que você se torna merecedor, né, de algum tipo de reconhecimento de que você é melhor que os outros, mas acho que é um processo necessário passar para que a gente possa ter essas práticas reparatórias. E aí ela vai chamar de práticas reparatórias tudo que tem a ver já com as estruturas. Então aí a gente pode colocar discussão sobre conhecimento, a gente pode falar de economia, a gente pode falar de acesso, a gente pode falar de dignidade de vida e... Bom, e essa seria também outra discussão enorme para a gente fazer. E é isso, eu acho que esse livro tem muitas coisas. Eu já li esse livro 3 vezes e cada vez mais eu entendo um pouco mais. Eu recomendo muito quem não leu que leia esse livro, ele é um livro essencial. Eu acho que para nós, enquanto estudantes dentro de uma universidade pública, é muito importante que a gente faça esses debates, que a gente consiga questionar esses lugares também, que muitas vezes a gente vai ocupando, né? Principalmente nós, enquanto pessoas brancas. E é isso, eu acho que
o que mais vocês tiverem vontade de conversar, seja comigo, seja entre vocês, óbvio, né? É isso. E, bom, espero que eu tenha conseguido passar de forma não tão confusa o que eu queria comentar aqui com vocês. E fico à disposição. Então é isso. Um abraço em todas e todos.